Parte 3, a exegese moderna. Os séculos 18 e 19 traçaram as coordenadas para a situação do século 20 nesta matéria. Apresenta duas ênfases: a ruptura com a exegese cristã antiga, continuada em grande parte nos séculos posteriores, a procura de uma explicação racional dos textos com grande interesse pelo seu aspecto histórico. Duas tendências se delinearam nesta época: a que sublinha a continuidade entre Antigo e Novo Testamento, a que acentua a descontinuidade entre os dois testamentos. Precursor dos modernos autores que defendem a continuidade entre Antigo Testamento e Novo Testamento é Johannes Cosseius, em obra de 1673. Com a concepção de que a revelação ocorre paulatinamente segundo as alianças que lhe foram sucessivamente abrogadas, mais tarde conceitos evolucionistas foram utilizados para ilustrar esta progressão na revelação. De um lado, usa-se a ideia de organismo que se desenvolve e que, embora contenha em si elementos diversificados, integra-os numa grande harmonia. Esta harmonia evidencia a unidade histórico-salvífica e a unidade da Sagrada Escritura. Assim, J.T. Beck, em outras obras de 1838, 1875 e 1886, de outro lado, a perspectiva evolucionista desenvolveu a ideia de espiritualização do Novo Testamento, visto como cumprimento do Antigo. Aparece já no século XVIII com G.T. Zacharia, obras de 1771 e 1775, e no século XIX com D.G. von Kolm, obra póstuma de 1836. Este último identifica três tipos de evolução: hebraísmo, judaísmo, cristianismo. Vem à tona com isso o problema de que a ordem evolutiva, devendo considerar também o judaísmo, quebraria a continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Novas explicações procuram relevar a importância do Antigo Testamento para a compreensão do Novo. Bewais, 1827 a 1818, Mark Carlin, 1835 a 1912, mas permanece a problemática do judaísmo como etapa intermediária. Novo caminho será inaugurado por G. von Ha, ao considerar a continuidade das tradições históricas e proféticas, porém assinalada por rupturas devidas às intervenções divinas. Essas rupturas, no entanto, não chegam a quebrar completamente a continuidade. A ideia da descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento partiu de um escopo prático de estudo que procurava dividir para aprofundar. O primeiro a tematizar a questão foi G. L. Bauer, 1755 a 1806, que parte de uma visão dialética em que a evolução orgânica ocorre em meio a contrastes. Para entender o Novo Testamento é necessário, então, verificar os pontos de continuidade e de novidade em relação ao Antigo, com base no estudo histórico-crítico em tal paralelo ao Antigo. Os testamentos formaram um horizonte contrastante. Por conseguinte, para entendê-lo, não se deve partir do Novo Testamento, mas sim fixar-se sobre o sentido histórico dos textos e sobre as ideias expressas na época em que foram escritos. Outros autores desenvolveram essa mesma linha. Waltke, em 1806 e 1882, enfatiza o Antigo Testamento como entidade. Schleiermacher, em 1768 a 1834, considera o Novo Testamento uma unidade independente e coloca o Antigo Testamento, mesmo se particularmente ligado ao Novo Testamento, no mesmo nível das outras religiões. Brett Schneider,
em 1776 e 1848, trabalhando a oposição entre Lei e Novo Testamento, chega a desprezar o Antigo. A von Harnack, de 1851 a 1930, chegou a rejeitar o valor canônico do Antigo Testamento. Para ele, o Antigo Testamento foi conservado na Igreja em virtude de uma paralisia religiosa e eclesiástica. Por fim, para Rudolf Bultmann, o Antigo Testamento tem valor enquanto lei, como panorama contrastante para se entender o Novo. O importante é a lei enquanto esquema, oposta à graça, ao Evangelho, que de fato não precisaria ser realmente o Antigo Testamento, mas poderia ser outra instância. Portanto, o Antigo Testamento não tem, para o cristão, valor de revelação. Em que medida a história veterotestamentária e judaica é profecia que se cumpriu na história da comunidade neotestamentária? Na medida da sua contradição, de sua falência, não deixou de haver reações a esses posicionamentos tanto da parte protestante como católica, como demonstravam as obras de Carler e Herold, bem como a de Coppens e Grillot. Em síntese, a colocação do Novo Testamento como absoluto a partir da sua posição à lei levou a considerar o Antigo Testamento como relativo e conduziu-o a um dualismo que considerou o Antigo Testamento como uma etapa ultrapassada. Essa questão reapareceu ultimamente em algumas tendências teológicas modernas, que perguntavam se o Antigo Testamento não deveria ser substituído por outras tradições religiosas que serviriam igualmente de preparação para o Cristo.